Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa quarta-feira, dia 20 de novembro de 2019. Muita coisa para a gente discutir hoje. Tivemos uma série de CQDs de como queríamos demonstrar ao longo do dia de ontem. Agora de manhã eu fiquei coletando mais coisas ainda e principalmente coisas que apontam para aquilo que dá o subtítulo do programa de hoje. Parece haver, de fato, uma guerra de quadrilhas no consórcio do poder entre os generais, né, do GSI, sobretudo do GSI, e a Lava Jato, o lumpen da Lava Jato. Né? A gente fez aqui uma metáfora histórica ontem falando que parece a Noite das Facas Longas, quando as SS do Hitler, né, se livraram do pessoal de mais destaque das SA, que era ali o lumpen do nazismo, preparando a consolidação do poder do próprio Hitler, que via como uma ameaça à rivalidade o tamanho, a penetração das SA naquele momento. Então, a gente vai discutir isso e vamos, inclusive, discutir, né, a postura da Rede Globo e do Deep State, que está por trás de todos eles. Está por trás da Globo, está por trás dos generais do GSI, está por trás da Lava Jato, que parecem já ter escolhido um partido determinado nessa disputa daí. Então, mais para frente, vamos discutir isso, mas primeiro vamos receber o Beto Almeida, que já está com a gente aí na sala, para conversar sobre a conjuntura, não só brasileira, mas sul-americana. Beto Almeida, que tem muitos conhecidos no continente, trabalha para a Telesur. E, na sequência, a gente vai receber o professor de Direito Penal e Processo Penal, Fernando Nogueira Martins Júnior, para discutir a perspectiva jurídica, entre aspas, né, do presidente Lula após a sua soltura e a questão aí que algumas pessoas estão plantando a informação de que nunca mais ele poderia ser preso. Né? Imagina, no Brasil do golpe, só para dizer o mínimo, né? Falando no contexto político. Agora, nem juridicamente essa história, se é que o direito vale alguma coisa, nem juridicamente essa história faz qualquer sentido. Então, como um diz isso, outro diz outro, mas preste atenção, como eu falei ontem, né? Só jornalista até aqui deu a cara e falou o seguinte: não, o Lula não pode ser preso pelo princípio da anterioridade. Você não viu uma pessoa formada em direito falando isso. Não estou falando nenhum professor, não. Falando uma pessoa formada em direito falando isso. Não é esquisito que os pareceristas sejam todos jornalistas? Municiados, é certo, por pessoas formadas em direito, porque eles não sabem de princípio da anterioridade e tal. Alguém falou para eles, mas por que essa pessoa que falou não dá entrevista em on falando isso? É esquisito. A gente vai conversar com o Fernando Nogueira e vamos entender exatamente essa questão, por que isso está sendo plantado e o quão falso essa história é. Mas vamos começar conversando já com Beto Almeida. Beto Almeida, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Eu queria começar te perguntando o seguinte, né? A comunicação é muito importante no processo golpista que a gente vem vendo na América do Sul. Os golpes são judicial, midiático, com ali a retaguarda do Deep State americano e até dos militares. Em muitos dos países, a gente acabou de ver na Bolívia o exemplo, mas também no Brasil a gente viu isso, e uma das primeiras medidas quando os golpistas chegam ao poder é controlar com mão de ferro a questão da comunicação. Então, o veículo para o qual você trabalha, a Telesur, vem sendo hostilizada, né, na América do Sul. Então, primeiramente, lá no Equador, cortaram o sinal da Telesur, né, a transmissão. No Chile, deram tiros em direção a cinegrafistas da Telesur. E eu queria te perguntar se na Bolívia, como é que está o trabalho dos seus colegas. Mais uma vez, bom dia e mais uma vez bem-vindo ao Duplo Expresso. Muito bom dia, Rômulo, e bom dia a todos, todas que estão aí conosco no Duplo Expresso. O trabalho da Telesur, pela sua singularidade, sobretudo na América Latina, ele é sempre muito mais arriscado do que normalmente é o trabalho jornalístico. O trabalho jornalístico já é de risco. Mas uma TV que adotou, por vocação, por missão, uma tarefa de levantar, do ponto de vista jornalístico, uma série de bandeiras que são absolutamente necessárias para a América Latina, a unidade, a unificação, a questão de fazer o enfrentamento ao colonialismo midiático, cultural, do ponto de vista jornalístico, evidentemente. A Telesur não faz nenhum proselitismo panfletário, né? Ela faz a cobertura baseada nos fatos, nas ações, escolhendo os personagens para construir
a sua narrativa, né? Então, é sempre arriscado fazer isso, é muito arriscado. Eu lembro o que aconteceu em Honduras, por exemplo. Em Honduras, só a Telesur. Primeiro, a Telesur veio no avião com o Zelaya. Olha só. Entrou com o Zelaya, uma Olha equipe da só. Telesur. E era a única que estava lá dentro, né? Porque, evidentemente, sendo uma TV multiestatal, o Zelaya era uma questão geopolítica importantíssima para o grupo de países que faziam enfrentamento com o Império, já que também alguém pode até perguntar, mas o que a Telesul estava fazendo ali? Como se a CNN, como se a Globo não estivessem totalmente incorporadas, né, nessa luta de opressão, elas estão sempre do lado do opressor. Né? A Globo está, a hora que o Lula vai ser preso, ela é a primeira a ser avisada. Verdade. Se é que não participa da decisão. É verdade. Então, quer dizer, a reunião de pauta já é feita em lugares não exatamente em ambientes jornalísticos. Né? Roberto, para ilustrar o que você está falando, a gente tem informação, né, de que o filho da Miriam Leitão, que era o setorista da Globo para a Lava Jato, tinha a senha e o login do Sérgio Moro no sistema da Justiça Federal para baixar, independentemente do Sérgio Moro, os materiais de diligência, etc. Bom, é conhecida a proximidade intensa entre eles, né? Não por acaso ele fez o livro, né? É verdade. O livro é dele, a editora é Globo. Ele é repórter da Globo, a editora é da Globo. Prefácio da mãe, né, da Miriam Leitão. Prefácio da mãe. Então, quer dizer, há toda um rol, né? De fatos que indicam essa proximidade política, né, que é muito intensa, muito colaborativa, muito integrada, né? Ou seja, há um projeto. O projeto da Globo é o projeto norte-americano para o Brasil. Falemos claro, né? Esse não é por acaso que esse é o país não só das telenovelas, mas é o país que faz, através da Globo, tem sido feita uma rapina, né, de seus direitos, de suas riquezas, de sua soberania, de tudo junto. E a Globo dá cobertura a esse processo de demolição de uma nação, porque é isso que está sendo feito. E, então, fazer o jornalismo da Telesur, como você perguntou inicialmente, é sempre muito arriscado. Eu não sei exatamente, o Fred Morales, que é o nosso correspondente lá na Bolívia, inclusive eu tive lá na época da fundação da corresponsalia, da sucursal, né, da Telesur. Eu fui lá para montar isso e foi com ele que eu encontrei um ponto de apoio muito importante. Ele foi desde o primeiro momento escolhido, né, pela sua experiência profissional muito rica, e ele já passou as dificuldades. Agora imagino que ele tem muita consciência do que acontece lá, né? Claro. Esse golpe da Bolívia. Então, o jornalismo da Telesur, ele se diferencia também porque, por exemplo, um dia desse estava vendo uma recordação da Evita nas telas da Telesur. E eu queria até começar por aí, porque você sabe que o Evo Morales tem esse nome em homenagem à Evita, né? Ah, é? Não sabia, não. Isso é muito importante, porque a sua família de campesinos, né, que vivem na sazonalidade da sobrevivência, a luta dura da vida, em algum momento a família trabalhava no norte da Argentina como cortadores de cana, né, que também é sazonal, né? Claro. E aí aconteceu um fenômeno muito interessante, porque o Evo, em alguns momentos, ele estudou em escolas argentinas. Pelo seu código de entender a vida, de participar da vida, de observar o seu silêncio de indígena, a sua outra linguagem para estar no mundo, né? Sua noção de tempo, que é diferente de uma criança, digamos, deseducada pelo consumismo. Ele foi declarado pelos pedagogos argentinos como inepto
para o letramento. Olha, o letramento, olha isso. E exatamente essa pessoa vem a ser hoje, até pouco tempo atrás, o presidente da Bolívia, e foi exatamente o que erradicou o analfabetismo da Bolívia. Incrível. Que cambalhota que a história deu aí, no caso do Evo Morales. Considerado inepto, erradicou o analfabetismo. Claro que poderia ter ido muito mais além. Mas a sua família, pela admiração que tinham pela Evita, puseram o nome de Evo em homenagem a Evita. E aí vem uma história que cabe muito para aprendermos e tirarmos lições, não só por causa da Bolívia, mas de outros países também. A Evita foi quem entregou armas para a CGT, Central Geral dos Trabalhadores da Argentina, e o argumento dela era óbvio, né? Os trabalhadores devem ter o seu direito à própria defesa, exercer, né, fisicamente, né, protagonisticamente, o direito da sua própria defesa. Quando o Perón descobriu que ela havia entregue armas para a CGT, Perón, pressionado pelos militares, pela casta, e aí pesou um sentido corporativo no Perón, que é aquele sentido, bom, o monopólio das armas, do uso das armas, é prerrogativa das Forças Armadas, né? Então, o Perón foi até Evita e criticou-a, recriminou-a duramente. E ela não baixava a cabeça, reagiu na lata também, disse assim, tu eres um boludo, porque você vai ser a primeira vítima. E assim foi. Ela morreu em 52, de câncer, que foi comemorado com festas pelas elites argentinas, né? No calor da sua religiosidade, da elite argentina, da igreja argentina, sobretudo, que sempre foi contra tudo que foi construído pelo peronismo, o nacionalismo revolucionário na Argentina. E em 55, Perón foi derrotado, né, por um golpe militar e foi a primeira vítima. Também escapou do país quando tinha uma popularidade tal que lhe permitiria ter resistido. As massas esperaram, as massas aguardaram, as massas não foram convocadas no momento certo, quando todos os indícios de que haveria um golpe, como a própria Evita, 3 anos antes, demonstrou, ela chegou ao ponto de tomar a medida radical de entregar armas para a CGT, para que os trabalhadores tenham capacidade de autodefesa. Virar um golpe e os trabalhadores precisam se defender. E ela disse na cara do Perón, você é um boludo, um bobão, um tonto, né? Um idiota, boludo, é uma coisa assim na Argentina, porque você será a primeira vítima. E não foi? A profecia de Evita está viva na homenagem que os pais do Evo fizeram a Evita, mas também na desgraça que nós estamos vendo hoje na Argentina, na Bolívia. Claro. Golpe altamente anunciado, terrivelmente repetido, exaustivamente anunciado desde 2007, 2008, 2009, aquele golpe da meia-luna. Então, quer dizer, eles estavam esperando o momento certo para fazer isso. Então, a pergunta dramática que se faz é: até quando vamos repetir um novo Allende, que também foi avisado longamente de que seria alvo de um golpe, golpes foram tentados antes de 73, ainda assim houve a nomeação de Pinochet, né, pelo próprio Allende, para o chefe do Estado-Maior do Exército chileno, e o discurso dele na Rádio Magalhães, a última locução do Allende por rádio, ele dizia acreditar na tradição e no espírito democrático dos militares argentinos, poucos minutos antes de morrer. Então, o Jango é a mesma coisa. Aqui no Jango houve até outros casos, porque aqui nós tivemos a experiência inapagável da história, que é a campanha da legalidade, que foi a comprovação que você pode derrotar um golpe. É possível derrotar um golpe.
Então, vejo agora alguns analistas dizendo, não, porque se pretendia ir ao socialismo pacificamente, como Allende, como Evo Morales. Veja bem, alguns chegam a dizer, Allende provou que era possível. Não, Allende provou que não é possível. O Evo provou uma vez mais que não é possível ir ao socialismo dessa maneira. Bom, no mínimo, eu lembro de uma fala do Hugo Chávez que ele falava: nossa revolução é pacífica, mas é armada. Ele repete isso todas as vezes. Tanto é assim que pode ser que muitos outros movimentos e pontos programáticos não tenham sido ainda adotados pela Revolução Bolivariana na Venezuela, mas esse sim foi. Ou seja, a revolução é pacífica, pero armada. E é isso que vem assegurando que ela esteja de pé. Porque com a sabotagem, com o cerco, com a guerra financeira, com a guerra midiática, com a guerra de toda a natureza que é feita contra a Venezuela, ela se mantém de pé, com uma série de limitações, de dificuldades, mas ela se mantém, o poder político, né? Eu me lembro uma vez conversando com um senador, ele criticando a Venezuela, isso, aquilo, a crise de desabastecimento e tal. Falei assim, olha, na Comuna de Paris, os comuneiros beberam a sua própria urina. Beberam a sua própria urina e comiam ratos. Eita. Então, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. E outra coisa, lá eles estão no poder. E aqui a Dilma, né? Isso foi na época é verdade. Da Dilma, né? Eu mostrava, você não vai... Porque eu cheguei a falar com a Dilma várias vezes, né? Eu faço parte do conselho editorial de um jornal, chama-se Jornal Brasil Popular, que foi montado para denunciar o golpe, né? E nós passamos o jornal para a própria Dilma. Eu cheguei a correr atrás da Dilma porque eu moro em Brasília, numa região em que ela andava de bicicleta por ali, né? Toda manhã. Eu, sabendo disso, fui levar minha filha no colégio. Na volta, eu vi aquela comitiva ali de bicicleta. É a Dilma. Aí eu parei o carro, deixei o carro lá, pisca-pisca, alerta, saí correndo, né? A segurança meio assustou. Quem é esse doido? E eu, presidente, ainda falei com ela duas coisas. Deu para falar. Convoque uma rede da legalidade, já que você é brisolista, convoque os meios de comunicação, nomeie o Lula rapidamente para o seu governo, qualquer cargo, invente um cargo. E ela, assim, assustada, e use os meios de comunicação para mobilizar o povo, senão você vai cair. Vai cair. Claro. Então, o que o Brizola provou? Eu tenho até uma foto, que lástima que eu não posso mostrar agora, mas é uma foto de um soldado do Exército, lá no Rio Grande do Sul, em 1961, na campanha da legalidade, deitado no chão, lendo A Última Hora, né? Vamos defender a democracia, não vão dar golpe pelo telefone, aquelas frases que o Brizola falou, né? E ele provou que quando você mobiliza e tem dois elementos, primeiro tem que ter a decisão de uma direção, né? Senão nada funciona. Se a decisão não está disposta, o Perón, com toda a popularidade, foi para fora. O Jango, depois, muito tempo, divulgaram a popularidade que o Jango tinha, né? 73% quando foi derrubado. 73% quando foi derrubado. Dizer, salvo engano, o Ibope divulgou também apenas agora nos anos 2000 uma pesquisa que dava a aprovação da população para as reformas de base era mais de 90%. Pois é. Então, quer dizer, isso era escondido na época, porque eram fatores muito importantes para assegurar a continuidade do processo de mudanças, né? Mas são problemas que a história coloca. Entre a direção e o processo há descompassos, né? E esses descompassos podem ser fatais, dramáticos porque representam perdas de vidas humanas, né? Quantas vidas se perdem, né? Quantos projetos são destruídos, né? Porque o que é preciso levar em consideração é que quando a Evita tomou aquela medida, o que ela tinha
diante de si. Ela tinha na consciência dela proletária, porque era uma mulher de origem pobre, né? Que tinha um amor pelas massas tremendo, e era amada por ela. Muita gente falava que isso era coisa de misticismo. Não, não era nada de misticismo, era a identidade cultural de classe que a Evita tinha com o povo pobre, proletário, por isso era tão amada, né? E nesse caso ela percebeu, ela tinha uma sensibilidade, uma consciência superior à do Perón e mostrou que era inevitável que eles, o imperialismo, né? Nesse caso, contando aí com a desgraçada participação e colaboração do Partido Comunista Argentino, que também participou do golpe, subiu no palanque do embaixador americano, né? E ajudou no golpe completamente. Participou do golpe. O Partido Comunista Argentino participou do golpe. Até hoje não se recuperou. Agora está fazendo uma pequena reavaliação, em parte, né, porque esse é o drama dos partidos comunistas na América Latina, e para isso, para você fazer essa leitura crítica, seja sobre Revolução Brasileira, como tem sido feito aqui no Expresso, é preciso considerar o que foi o stalinismo na América Latina. Ou seja, todos os processos de transformações na América Latina tiveram que enfrentar a visão stalinista. O Partido Comunista de Cuba foi contra o movimento do Fidel inicialmente. Na Nicarágua foi contra a Revolução Sandinista. No Peru foi contra o governo revolucionário de Alvarado. No peronismo foi contra o peronismo. Aqui ajudou a derrubar o Vargas em 54. Teve até que sair recolhendo vergonhosamente os jornais, porque pedia a renúncia de Vargas no dia 24 de agosto de 54. Quando veio o tiro se escutou, as massas despertaram a sua fúria, porque o tiro foi a convocatória. Você imagine se, como Evita propôs a Perón, se aquilo que foi proposto na madrugada de 24 de agosto de 54 aqui no Brasil, por Tancredo Neves, que tinha então 33 anos de idade, e propôs que Getúlio resistisse com armas nas mãos ao golpe que vinha. E propunha: chame a vida militar e distribua armas ao povo. Tancredo nunca foi perdoado por isso. Nunca foi perdoado. E a sua morte tão estranha deve ser colocada nesse contexto de que ele nunca foi perdoado pelas elites, sobretudo pelo imperialismo, né? Tancredo era um nacionalista. Muita gente fala, é uma raposa, não sei o que, não. Tancredo era um nacionalista que adotou medidas importantíssimas e, inclusive, quando foi primeiro-ministro, né? Porque ele foi acionado, agora se sabe melhor, ele foi acionado numa combinação com o general Geisel, que era chefe do Comando Militar do Planalto, em 61, e para evitar uma ruptura que poderia levar a uma guerra civil, naquele momento, o Geisel, que era varguista, chamou Amaral Peixoto, que era casado com a filha do Getúlio, que, por sua vez, acionou o Getúlio. É por isso que o Jango foi acionado pelo Tancredo, né? Chamou o Tancredo, né? O Amaral chamou o Tancredo para ser o operador da emenda parlamentarista, que era uma emenda, era uma passagem tática, né? Não, peraí, então você confundiu. Você falou aí, chamou o Getúlio. Não, então, não, chamou o Tancredo. Ah, o Tancredo, certo. Tancredo, não Getúlio. Só em... O Amaral Peixoto, que era casado com a filha do Getúlio, certo, chamou o Tancredo, que tinha acabado de ser derrotado na eleição para o estado de Minas, em 1960. Então, ele estava meio sem mandato. Ele foi o operador daquilo para evitar que a direita, o que o Geisel via com o Amaral, que assim, a direita vai se antecipar e vai tentar impedir de qualquer maneira a posse do Jango. Inclusive, nessas medidas, cogitava-se a própria derrubada do avião do Jango, a Operação Mosquito, né? Era possível. Mas, então, veja, entre Evita, a distância de Evita e Evo, a homenagem no nome não foi levada à educação dos gestos da Evita pelo Evo. Então, porque ele teve quase 14 anos para, digamos, preparar mecanismos
consolidação da democracia. Se a democracia está ameaçada, se as medidas adotadas estão ameaçadas, é preciso que se construa um mecanismo para que as massas... Ele até deu início à fundação, né, de uma escola militar, uma academia militar anti-imperialista que se chamava Juan José Torres, possivelmente vai ser destruída agora, que era para educar uma nova visão, tipo o que o Chaves fez com as Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela. Se até a biblioteca do Álvaro Garcia Lineiro o pessoal tocou fogo, imagina essa escola, Beto. Imagino, é possível. Agora, é preciso lembrar, Rômulo, que a Bolívia não é um país muito singular na América Latina, porque ele já teve 3 governos revolucionários antes do euro. O primeiro deles comandado por um militar, o Alberto Villarroel, que era um coronel anti-imperialista, que nacionalizou as minas, adotou medidas em favor dos trabalhadores, aumentou o salário, uma série de coisas dessa natureza. Ele foi de 43 até início de 46. Né? E, na virada do fim da guerra, aquele processo ali em que o Getúlio foi derrubado em 45 no Brasil, aquela mudança à vida em que a ideologia norte-americana se propagou, inclusive, para várias forças armadas no mundo inteiro, história dos aliados, quando, na verdade, que deveria, por justiça, era a vitória da União Soviética, que foi quem, evidentemente, derrotou o nazismo, de fato, né? E com uma perda aí pagou com 27 milhões de almas por aquela brava página da história, né? Então, nessa virada, né, que afetou muito, veja que o Perón estava no poder na Argentina. O Alberto Villarroel foi identificado como se fosse um peronista, até porque o Perón deu apoio a Villarroel, fez empréstimos ao governo da Bolívia e tal. E essa parceria, naquela época, havia uma campanha fomentada e apoiada também pelo Partido Comunista da Argentina, que dizia que o Perón era nazista. E o Villarroel foi identificado como nazista. E fizeram uma coisa monstruosa, que foi a exibição de um filme de La Paz, em La Paz, no cinema de La Paz, do enforcamento de Mussolini. Então, essa manipulação midiática, que identificou Villarroel como se também fora um nazista, porque ele era apoiado por um nazista e porque era preciso fazer justiça com as próprias mãos, levou a que Villarroel fosse sequestrado do palácio e linchado em praça pública, pendurado na frente do Palácio Presidencial. O Evo tinha na sua mente a imagem, evidentemente, de Villarroel quando ele toma a decisão de escapar. Porque isso estava nos planos. Agora, assassinar o Evo. Quer dizer, as medidas ou são tomadas no tempo certo, aí é uma coisa implacável na história. Se você não toma naquela hora, mais tarde, em 61, você tomou uma medida correta. Depois, já em 63, o Jango quis adotar o estado de sítio para se precaver do golpe que a direita continuava tentando. E veja quem foi contra o estado de sítio: Brizola e Arraes. Aí já por um prurido democrático, nós não podemos adotar um estado de sítio. Havia um golpe sendo organizado contra o Jango pelas medidas progressistas que adotava, e as medidas progressistas são muito mais amplas que aquelas que foram realmente divulgadas, inclusive pela esquerda. O Jango, por exemplo, adotou a medida de suspender as remessas de lucro. Né? E aí, quando ele toca nisso, o Getúlio tocou nisso, o Getúlio foi mais além. Evidentemente, Getúlio foi muito mais longe, como o Perón também foi muito mais longe na sua guerra contra o imperialismo. Getúlio chegou a fazer auditoria da dívida externa, aí os banqueiros enlouquecem. Claro. Mas o Jango tentou também tomar medidas nesse sentido, avançou e ia para a reforma agrária, que é algo que o Getúlio disse que
tinha uma dívida com os trabalhadores do campo que ele não tinha conseguido fazer. Ele declara isso, né? Ele queria levar a CLT para o campo. Ele adotou as primeiras medidas com o Estatuto da Lavoura para a sindicalização rural. Foi com Getúlio Vargas que se fez, mas não chegou a... Bom, ele chegou até a ir mais longe, porque aí nesse movimento ele fez uma reforma do ponto de vista energético, né? Que durante a guerra houve escassez de petróleo e o Getúlio implantou pela primeira vez a energia da biomassa, que era a biomassa da cana e da mandioca, que a da mandioca é superior à da cana. Eu estou até reestudando aqui um livro do professor Bautista Vidal, escrito com o Gilberto Vasconcelos, Brasil, Nação Suicida, que era o que eu pretendia falar aquele dia. Ele chega a falar se a produtividade por hectare é maior com mandioca do que a cana, porque a cana é superior. O balanço energético da mandioca é superior ao da cana. Então, o Nordeste não tem motivo para ser a região mais pobre do Brasil. Pelo contrário, é que mais tem energia, mais tem insolação, né? Mandioca abundante, né? Então, você tem todas as possibilidades. Mesmo assim, Getúlio foi quem construiu a hidrelétrica de Paulo Afonso para dar o suporte de desenvolvimento industrial, né, ao Nordeste, que até aquela época, como diz a música do Gonzagão, era tudo na lamparina. É só escutar a música do Gonzagão que fala, tudo é a lamparina, né? Lampião, lamparina, tal. Então, quer dizer, começa ali a eletrificação. Mas veio a guerra e o Getúlio faz essa... E nesse outro estudo, também que vale a pena discutir, tem aqui o último livro que ele escreveu, também com o Gilberto Vasconcelos, professor Bautista Vidal, que se chama A Dialética dos Trópicos, que é uma crítica ao pensamento colonizado da CEPAL, que muito, muito influenciou os economistas brasileiros. E é por isso que eles deslocam o centro da compreensão do processo político para o economês, abandonando os atributos físicos da riqueza. E o Brasil, como a Bolívia, não escapará das ganâncias, né, da cobiça imperial, exatamente pelas riquezas físicas que tem. O golpe é inevitável, seja na Bolívia como aqui já se deu. Nós estamos vendo agora uma demolição do Estado Nacional, né? Aqui nós estamos vendo todas as leis para destruir tudo. Agora estão vendo aqui, estão destruindo até a assistência social do INSS, imagina. Uma vez eu estive lá acompanhando uma senhora que era mãe, uma pessoa que trabalhava na minha casa, ela nunca tinha visto a luz elétrica, ela nunca tinha visto dinheiro. Ela morava agora, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, ela morava no interior da Bahia, criou seus filhos. Ficou viúva, a mãe, aí a filha trouxe para cá. Então, nós fomos ao INSS porque eu via, a senhora tem direito à pensão, à morte do seu marido, porque a senhora pode se aposentar, também trabalhou a vida inteira, não tinha nem documento. Nunca tinha visto luz elétrica, nunca tinha segurado dinheiro na mão, nunca. Chegamos lá no INSS, o funcionário lá, preguiçoso, disse assim, cadê seu NIT, senhora? Aí eu falei, rapaz, você explica para ela o que é NIT. Como é que ela vai saber o que é NIT? Que nomenclatura é essa? Você trata assim uma pessoa... Muitos voltam. Por isso há uma sombra de pessoas fora do sistema de previdenciário brasileiro, porque são intimidados diante do tratamento que recebem, né? Esse não é o padrão, esse funcionário a tratou mal, mas ele depois teve que se corrigir, porque a gente interveio e ele teve que se... Nós fomos à chefia, reclamamos, tal, explicado. Mas então eu estava dizendo isso por causa da destruição que está sendo feita. As pessoas chegam lá, voltam, porque não sabem o que fazer. E agora o Bolsonaro, uma medida provisória, destrói esse sistema de assistência social do INSS, que é para dar explicações às pessoas, porque é uma variedade de recursos que foram
edificados, né, ao longo desde a fundação da Previdência Pública no Estado Novo, por Getúlio Vargas, Previdência Pública, né, em 43, assim como a CLT trabalhista, tudo está sendo demolido, né? Então, o que está acontecendo? A Bolívia, como nós, estamos a caminho de sermos uma nova Iugoslávia. Virá uma fragmentação. Será tentado, alguém tem que dizer isso. Bautista Vidal já adiantava essa possibilidade. Quando não quando não é suficiente o uso dos economistas alienados, colonizados, o pensamento da CEPAL desconhece que o Brasil é para ser das maiores nações mais ricas do mundo, o maior nível de prosperidade se podia fazer aqui, porque tem tudo, praticamente tudo, inclusive um nível industrial bastante razoável, né? Não fica quase a dever à economia norte-americana nesse sentido, de capacidade e diversificação industrial, segundo o estudo de alguns economistas não colonizados. O Brasil está sendo o quê? Então, agora... Roberto, é interessante você lembrar isso daí, porque tem gente que fala que isso é paranoia e teoria da conspiração, falar de uma pretensão imperialista a dividir o território brasileiro. Bom, se a gente pensar num povo que tem uma identidade nacional muito mais antiga e tem uma coesão social até maior, pela sua identidade étnica, linguística, histórica, cultural, até religiosa, que são os russos, nos anos 90 já vazaram documentos dizendo que o plano dos Estados Unidos era separar a Rússia em 9 países, alguma coisa assim, levar a um nível tal de catástrofe econômica, incentivando aquelas rivalidades regionais, para que você tivesse realmente uma cisão do país, Beto. Claro. A União Soviética não foi dissolvida, né? Quantas nações surgiram depois? E mais tarde veio a recuperação muito inteligente por parte do Putin, de constituição da comunidade econômica, a comunidade das nações euroasiáticas, né? Que é uma coisa bastante importante. Assim. Mas a Iugoslávia foi fragmentada, estraçalhada em 7, eram 7 repúblicas, antes só sobrou a Sérvia. O resto hoje é colônia Kosovo é colônia, é uma base militar da OTAN, né? E uma colônia, portanto, e as restantes são colônias alemãs, pelo Banco Central Europeu, que é o braço do capitalismo financeiro alemão, controla tudo. A própria Grécia foi destruída, né, aquela pretensão de fazer esse reformismo lento, gradual, seguro. Não existe essa possibilidade. Ou você toma as medidas, ou elas se voltam contra você. Então, você tem agora, eu vejo as cenas dolorosamente da Venezuela, da Bolívia, aquela massa imensa descendo del alto. Vamos defender o Evo. Mas todos desarmados. Né? Com um grito, vamos botar a barricada, vai ser o peito contra a baioneta. Quase que uma coisa repetindo a conquista do Império Inca pelos espanhóis. Né? Não mudou muito a correlação de forças nesse sentido, Beto. Pois é, então, nesse sentido, até quando teremos novos golpes contra Perón, contra Villarroel? Né? Eu falava de Villarroel porque foi a primeira experiência revolucionária da Bolívia. A segunda foi na Revolução de 52, por um momento em que o Che passou por ali pela Bolívia e viu um processo revolucionário em curso, quando novamente foram nacionalizadas minas, se fundaram as rádios mineiras, avançaram os direitos sociais, aí já era o Paz Tensoro, não? Que depois traiu e virou de um nacionalismo inicialmente progressista e se voltou contra o processo revolucionário, porque esses setores, quando as massas começam a entrar em cena, essas direções tremem. É por isso que quem conseguiu ir até as últimas consequências foram os bolcheviques, porque incumbiram Trotsky de organizar o Exército Vermelho. O Exército Vermelho derrotou 11 exércitos que invadiram a União Soviética ao mesmo tempo. Ou seja, além da destruição da guerra anterior, além da herança do czarismo, teve que derrotar a invasão de 11 exércitos. Foram derrotados, esses 11 exércitos, né, foram derrotados.
pela visão que o Exército Vermelho tinha, e por isso é muito importante que agora, novamente, estejam sendo exibidos, né, como o discurso de Trotsky na cerimônia de fundação do Exército Vermelho está passando na televisão russa. Isso nunca havia sido passado na televisão na Rússia, não se conhecia. Não se conhecia. Só agora. O Putin certamente tem um sinal político nisso, né? É um aviso. Olha, nós temos aqui essa cultura, nós temos essa herança, nós podemos adotar. Ou seja, aquela visão de que você possa ser surpreendido, o Putin já eliminou. Aquela Stalin, que negava a possibilidade da invasão da União Soviética pelos nazistas, foi surpreendido, quando não deveria ser, porque foi avisado, e todos os que o avisaram disso foram condenados e executados como traidores da União Soviética, foram considerados trotskistas. Né? Tem até um filme chamado Resistência Bretz, que foi exibido aqui em Brasil, passou uma exibição muito pequena, né? Algumas cidades só, não entrou no circuito comercial, mas é um filme que mostra isso, como que o Stalin foi... E o Putin está adotando. Nós não seremos surpreendidos como o Stalin foi. Porque veja o que está sendo feito aí. Né? Roberto, eu queria fazer uma pergunta para você. Duas perguntas, na verdade. Né? Primeiramente, eu queria que você se posicionasse sobre aquele dilema difícil, em que a gente está vendo, inclusive, uma divisão das opiniões entre quem nos assiste. Se foi certo ou não o Evo Morales e o Álvaro Garcia Linera e toda a cadeia de comando renunciar. Além disso, além de renunciar, partir para o exílio. Mas, uma vez chegando no exílio, lá no México, o Evo Morales dá uma entrevista para a Telesur e ele confirma aquilo que já era disseminado em off durante as movimentações do golpe, que é o quê? Ele fala o seguinte, olha, decidi renunciar porque tinha familiares das lideranças sindicais e também dos políticos, dos funcionários públicos, né, toda a hierarquia. Não fala se ele próprio, Álvaro Garcia Linera, também estariam nessa situação, mas familiares sequestrados e ameaçados. Você acha que, nesse caso, é desculpável eles terem todos renunciado e dado a aparência de juridicidade para um processo golpista, né? Porque todo mundo renunciou até chegar na golpista, aí fica difícil dizer que ela é autoproclamada, usurpadora, etc. Fica um pouco mais difícil, pelo menos, falar isso. Né? No entanto, a gente vê lá a imagem do general colocando a faixa presidencial na sujeita. Mas, assim, fica mais difícil. Eu queria, primeiramente, perguntar isso para você, Bertolini. Depois tem mais uma pergunta. Bom, como eu já sinalizei, o Perón tinha toda a popularidade, não deveria ter fugido do país. Tinha que ter resistido, tinha que ter convocado as massas. Evidentemente, quando você não prepara, quando o seu cálculo, a sua cultura política não é de que eles vão golpear, né, você está desarmado. Você está desarmado na sua mentalidade, como dizia o Brizola. O subdesenvolvimento está na cabeça da gente. Né? O Darcy dizia isso também. Então, você tem uma atitude que não concebe que o processo da luta de classes é o que decide na história. Então, você desconhecer a lei da luta de classe é fatal. É isso que foi feito na Bolívia agora, como no caso do Perón, como não era uma direção operária, evidentemente, mas a própria mulher dele tinha dito, você vai ser golpeado. Você precisa ter uma aliança com a classe operária. É preciso armar a classe operária. A Evita fez isso. E talvez por isso, por essa bravura toda, o Evo foi batizado com esse nome, em homenagem a ela, Evo Eva. Né? Mas o Jango aqui não tinha 73% de popularidade. O almirante Aragão, comandante militar do Rio de Janeiro, do distrito do Rio de Janeiro todo, não pediu autorização para intervir no Palácio da Guanabara, onde o Lacerda estava sendo a cabecilha do golpe. Não, vamos intervir. Aí não deram autorização. O Brizola chora, porque o almirante Aragão primeiro pediu ao Brizola. O Brizola disse, não, eu não sou executivo, liga para o Jango.
O Brizola chora, se arrepende. Isso poderia ter mudado os rumos da história do Brasil. Poderia, sim. O Brigadeiro Moreira Lima, que era comandante lá da base de Santa Cruz, ele sobrevoou as tropas que vinham de Juiz de Fora. Aliás, vinham desarmadas, vinham sem munição, né? Vinham armados, mas sem munição, porque não tinham confiança para que lado que os soldados iam agir, né? As tropas do general Mourão, que vinham de Eu não sabia disso, não. Eles estavam armados, mas sem munição. Olha que interessante. Sem munição, porque era para ser distribuída de acordo com a situação, como fosse evoluir a situação. Olha só. O almirante, o Brigadeiro Moreira Lima, sobrevoou e as tropas fugiram para o mapa. Assim, quer dizer, ele esperou a ordem, pediu a ordem ao Jango para agir. Essa ordem não foi dada. Agora, eu não diria que no último momento o Evo deveria um gesto de brasura, porque o Gaddafi, por exemplo, decidiu não sair da Líbia, né? Você sabe que ali houve um esforço enorme sobretudo do Hugo Chávez, que conseguiu que o presidente da África do Sul conseguiu um cessar-fogo de 8 horas, e nesse cessar-fogo, o presidente da África do Sul, na época era o Zuma, ele num avião, ele foi para lá para pegar o Gaddafi, né? E o Gaddafi disse, não, eu não vou sair, eu vou morrer ao lado do meu povo. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui ao lado do meu povo. Por que eu vou sair? Meu país está sendo demolido, agredido, destruído. E perdeu a sua família, estava disposto a pagar esse preço, porque todos os filhos dele foram assassinados também. Ele já tinha perdido antes uma filha no primeiro bombardeio que o democrata Bill Clinton tinha feito, né? Que perdeu uma filha de 6 meses de idade. Eu vi isso, inclusive, num programa da TV pública francesa, né, em que eles tratam, por aquela circunstância do Sarkozy ter pegado uma grana com Gaddafi para financiar a eleição dele. O foco era no Sarkozy, mas eles vão lá conversar com algumas pessoas que eram do governo do Gaddafi, acho que era o chanceler que eles conversaram, e ele comentava essas questões aí, e conversam também com o chanceler da Itália, que confirma a mesma versão, que nos momentos finais o Silvio Berlusconi ligou para ele, né, afinal o Gaddafi tinha muitos investimentos na Itália, e o Gaddafi falou, não, vocês me traíram, você me traiu e tal. Ele, não, mas a gente já armou, tem como você pegar um avião e ir para o exílio na Arábia Saudita e tal. Ele falou, não, eu sou um beduíno, eu vou morrer no deserto. Pois é. Então, a pergunta que você me fez só pode ser respondida com essas evidências históricas, né? Onde houve a decisão de resistir, veja Playa Girón, a primeira invasão mercenária gringa contra Cuba, o Fidel e o Che estavam na primeira fila, né? Estava lá na primeira fila, com o pé no barro, resistindo. Então, são coisas bastante... Assim, não se pode ter a ilusão, porque essas ilusões, você desrespeitar a lei implacável da luta de classe, que leva a uma série de problemas, entendeu? Vamos citar aqui outros fatos históricos, né? Depois da Revolução Mexicana, o Zapata é convidado para ir ao encontro de um cara que tinha sido uma das lideranças conservadoras, e seus companheiros dizem, não vá, você corre risco de vida. Ele foi morto. Era uma cilada. O Sandino foi jantar na casa do Somoza, na saída foi morto. Você não vai na casa do menino. Agora, quando você tem 14 anos de possibilidade de construir mecanismos, como agora estão sendo construídos na Venezuela, para se defender, do ponto de vista midiático, do ponto de vista... As milícias têm 3 milhões de membros já na Venezuela, são treinamentos que entram todos, os jovens, os trabalhadores, os intelectuais, os poetas, as mulheres, todos fazem treinamento, como em Cuba fazem, né? Como no Vietnã se fez. Como em Israel se faz também, Beto. Bom, Israel com sinal trocado, né? Ali se faz com outro... Mas, então, para defender esses valores, houve tempo, né? Não houve tempo. Agora, no caso
evidentemente, é um descompasso entre a natureza, o âmago da direção, né? Nem o Perón, nem o Jango, nem o Getúlio eram proletários, digamos assim, para fazer essa defesa até as últimas consequências, né, do meu mandato. O Jacó Arbenz também aconteceu a mesma coisa na Guatemala, que foi quando, inclusive, o Che já estava por lá, em 54, né, e o Perón acabou salvando a vida do Che. O Che era muito antiperonista no seu início. No início, ele era antiperonista. Depois ele adotou até uma medida que o Perón tinha adotado e montou a agência Prensa Latina, seguindo um gesto, uma ideia que o Perón tinha montado para combater a manipulação das agências internacionais do imperialismo, do colonialismo. Nós temos que ter nossa própria informação. E o Perón montou tanto a TV pública, que recomendo aí os internautas. A inauguração da TV pública da Argentina é um fabuloso discurso da Evita Peron. Está na internet, no YouTube, é muito fácil de assistir o discurso da Evita Peron, e é maravilhoso. E o Peron também construiu essa agência de notícias, né? Chamava-se Agência Latina, exatamente para combater a manipulação do imperialismo. Agora, é um dilema da história, não é nenhum problema fácil de ser resolvido, né? Mas é fácil de ser previsto, ou seja, era previsível que eles estavam esperando o momento de agir na Bolívia, como estão esperando o momento de agir novamente na Nicarágua. Estão tentando outra vez agora na Nicarágua. Ontem teve alguns conflitos fomentados, algumas igrejas e tal. São coisas muito, né? Aí a mídia internacional dá ampla cobertura contra os sandinistas e tal. Como agora estão tentando em Hong Kong, ninguém vai pegar os chineses de calça curta. Eles não vão permitir. Eles não vão permitir. O ministro da Defesa da China ontem: não tentem separar nem Taiwan nem Hong Kong da China. Não tentem. Nós não permitiremos, porque nós nascemos, o Exército Nacional de Libertação da China nasceu com essa finalidade e não mudou a sua finalidade. Não vamos permitir. Então, o jogo é esse, é um jogo muito pesado. E, claro, se você tem quase 14 anos para mudar a cultura, criar instrumentos, né? Alguns instrumentos até foram construídos, né? Se pensava em construir. A TV pública na Bolívia foi importante, uma rede de rádio foi importante, mas não chegava ao âmago da questão do golpismo, porque o golpismo na Bolívia, um país que teve 3 processos revolucionários, eu falava do Villarroel, depois do Paz Extensor, a Revolução Nacionalista, e depois teve do Torres, na década de 70, que foi assassinado pela Operação Cóndor, né? O general Torres, 2 militares, né? Villarroel era coronel, Torres era general, todos nacionalistas, todos anti-imperialistas, e o Torres chegou a ser assassinado pela Operação Cóndor na Argentina, quando ele já tinha sido derrubado, né? Então, quer dizer, essas ingenuidades todas... Quando o Fidel foi visitar o Allende, ficou 1 mês no Chile, o que ele deu de presente ao Allende? Sabia? Uma arma, né? Uma arma. Diz que foi a arma que ele usou para se matar, é o que dizem. Há controvérsias porque era um fuzil, né? Então fica meio difícil a pessoa atirar contra si com um fuzil. É verdade. Não creio que seja. Mas o simbolismo aí era todo importante. Claro. Na campanha da legalidade, qual é a foto mais importante que tem ali? Uma delas é um militar no terraço do Palácio Piratini, né, lá em Porto Alegre, lendo A Última Hora com uma metralhadora no outro lado. A outra foto é aquela do Brizola com o microfone na mão, a rádio, e a metralhadora na outra. Quer dizer, essa é a síntese. Essa é a síntese que a América Latina dramaticamente gira em toda... E cada vez que escorrega, vem a tragédia do contragolpe. Isso é implacável. Se repetirá enquanto não houver uma consciência desenvolvida nas direções da necessidade de construir mecanismos
de defesa, inclusive de reformar as instituições que foram feitas por eles, para eles, né? Para funcionar para eles, para os inimigos dos povos da América Latina. Enquanto não houver essa transformação, como houve em Cuba profundamente, como parcialmente já houve na Venezuela, como houve na Nicarágua sandinista, em boa medida, né? Em boa medida. Agora, é o tal negócio, você sabendo que eles vêm, que virão usar todo tipo de ilegalidades, qualquer desculpa, tem fraude, não tem fraude, isso é detalhe, isso é vírgula. Querem saber, nós precisamos entregar o lítio, nós precisamos entregar o gás, nós precisamos entregar o petróleo, porque o que aqui se diz, que é muito importante, né, que é como que os economistas, geralmente do campo da esquerda, digamos, uma noção social-democrata, até defendendo certo papel protagonista do Estado, eles acreditam nas leis da economia. A partir do momento que os Estados Unidos emitem dinheiro falso, que é o dinheiro que vai ser pago para o golpista Calimán, aquele general, né? Então, boliviano, é dinheiro falso, é o dinheiro com que eles compram os poços de petróleo da Petrobras. A Petrobras trabalha com dinheiro suado do povo brasileiro, com recursos efetivos do povo brasileiro, constrói a sua tecnologia, uma base material, descobre o petróleo, base material, e é entregue para uma ficção monetária que é o dólar. O dólar não existe, é moeda falsa. E os economistas não denunciam, é isso que o Bautista Vidal e Gilberto Felisberto Vasconcelos estão denunciando, o pensamento colonizado da CEPAL. Houve um episódio que vale a pena contar, rapidinho, que é o seguinte: o Celso Furtado faz parte dessa equipe, embora com todo o valor progressista que ele tem, mas ele faz parte da visão cepalina, né? E o Getúlio se encontrou com o Celso Furtado e o Prebisch, aquele famoso que escreveu sobre a questão da dependência e tal. E o Getúlio, muito sábio, o Getúlio já tinha feito a auditoria da dívida externa, já tinha enfrentado os banqueiros ingleses, já tinha reduzido a dívida mais pela metade, tinha anulado mais da metade dos contratos. Isso aqui é falso, tudo isso é uma fraude, nós não vamos fazer isso, não vamos pagar. Não pagou a dívida externa. E perguntou para o Prebisch, para o Celso Furtado, assim, por que a CEPAL nunca analisa criticamente o papel dos bancos? Aí eles ficaram meio sem jeito, não souberam dar uma resposta, falaram. O Getúlio, não satisfeito, assim, quem é que paga a CEPAL? Aí eles revelaram, não, são os americanos. É claro. Aí o Getúlio disse, já entendi tudo. É simples assim, entendeu? Então, você... o lítio na Bolívia, e todas as riquezas, dizem que há muito urânio lá também, né? Esses países não serão perdoados, serão estraçalhados. Ô Beto, você chegou aí na segunda pergunta que eu tinha para você, então já vou entrar no embalo, que é o seguinte: a gente vem aqui enfatizando muito a questão mineral na Bolívia, os hidrocarbonetos, o lítio, você fala agora do urânio também, e que é inaceitável para os Estados Unidos o exemplo da Bolívia se apropriar dessa riqueza soberanamente, fazer um projeto de desenvolvimento, né? Tinha sido associado a capitais alemãs que trariam know-how e capitais chineses que fariam financiamento da bateria boliviana, e mais do que a bateria, até o carro elétrico boliviano. Então ontem o nosso amigo expressionauta Malcolm botou o seguinte: Rômulo, olha o Tesla provando, a Tesla é a empresa do Elon Musk, né? A Tesla provando que o Duplo Expresso, que aquilo que o Duplo Expresso vem falando sobre a importância do lítio no mundo, na atualidade, nesse século, como único concorrente confiável contra os combustíveis fósseis, ou seja, a importância das minas de lítio na Bolívia. Aí está aqui uma publicação da Bloomberg, né, que é uma agência de informação da finança, voltada para a finança, falando, olha, anunciando aí que a Tesla vai aumentar a maior, eles já têm hoje em dia a produção, já produzem a maior bateria de lítio do mundo e querem aumentá-la ainda mais, né? Está aqui falando o seguinte, ó, a maior bateria de lítio do mundo vai ficar ainda maior com a Tesla, né, a empresa do multibilionário Elon Musk, determinada a aumentar a sua capacidade
lá na planta que eles têm na Austrália, que é um outro país também que tem aí reservas que são utilizadas, mas que são piores, o grau de pureza dos sais lá de lítio são piores, o nível de extração é maior e é menor e vai se esgotar primeiro, né? Então, realmente, é um dos minerais do século XXI, junto com terras raras, né, que inclui, inclusive, o nosso nióbio. E eu estou sentindo muita falta, Beto Almeida, no discurso do Evo Morales e do Álvaro Garcia Lineira da palavra lítio. Eu não vi nenhum dos dois até hoje falar em lítio. Assim, falar de imperialismo também não fala, é aquela história, é o racismo, é o indígena tal, uma coisa autóctone, né, não fala do imperialismo, não fala do lítio e é a mesma ausência que eu estou sentindo no discurso do presidente Lula desde que ele saiu da cadeia. Ele não fala de pré-sal, não fala dos Estados Unidos. Lá na cadeia ele falou, né? Não, isso aqui, minha prisão é uma operação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Na questão do Lula a gente compreende, né? Ele próprio falou que ele está solto e não está livre, lá na fala dele na Executiva Nacional no PT. Até tenho informações sobre essa questão processual, me informei ontem com algumas fontes lá no STF, vou falar quando a gente conversar com o Fernando Nogueira Martins Júnior. Mas como você explica essas ausências, para mim, indesculpáveis de falar do imperialismo e do papel das riquezas minerais no processo golpista na América Latina, tanto na Bolívia como no Brasil? Essa maldição do lítio, como a maldição do petróleo, né? Maldição do nióbio, é o que determina que esses países serão implacavelmente destroçados pelo imperialismo, porque a partir do momento em que a escassez desses recursos minerais para esses países que estão armados, o problema todo está em quem está armado e quem não está armado. Eles estão armados e estão dispostos, cada vez mais com o peso da escassez sobre o funcionamento próprio da economia capitalista, a intervirem para expropriar onde houver o que tiver, seja qual for o governo, né? Se não for um governo, evidentemente, armado, como são a Rússia, a China, a Índia, né? Que são governos que estão armados. Então, o problema começa por aí. Não por acaso Getúlio queria construir a bomba atômica. Queria. Né? Chegou a montar o programa nuclear brasileiro, começa exatamente com Getúlio Vargas nomeando o almirante Álvaro Alberto. Então, o Evo, em 14 anos, agora, há pouco tempo, eu fiquei muito impressionado, muito satisfeito que ele tinha feito um acordo muito importante com Putin, há 6 meses atrás. Mas tarde, talvez. Né? Tarde, talvez. Por isso, o Hugo Chávez começa a conversar com Putin já na saída do primeiro golpe lá nele em 2001, né? 2003, 2001. Então, quer dizer, todo o armamento lá, os acordos na Venezuela e tal, são armamentos russos. E eu te digo o seguinte, se não houver essa aliança, porque não se trata da Bolívia escapar sola, nenhum país. Veja a Síria, com a presença russa armada dentro da Síria, solicitada, né, pelo governo do Bashar al-Assad, que é um governo consciente, uma direção consciente. Veja a diferença do pensamento do Bashar do pensamento do Evo nessa questão de defesa do país. Ele nunca vacilou em relação a defender a soberania do país ao custo que for necessário, com todas as consequências. Bashar nunca vacilou em relação a isso. Apesar disso, com a presença russa lá dentro nesse momento, os Estados Unidos estão contrabandeando petróleo. Então, se eles fazem isso lá, com a presença russa militar lá dentro, imagina o que não vão fazer na Bolívia quando não tem presença militar. Imagina o que não farão no Brasil quando encontrarem, se é que encontrarão resistência, porque até agora aqui é uma casa da mãe Joana, está entregando tudo e ainda batem palma. Né? Aqui a Petrobras foi transformada em banco de fomento das multinacionais. Ela descobre, ela paga, ela entrega. Ou seja, nem Papai Noel, se existisse. Então, é algo assim, o ponto de vista do pensamento de classe, pensamento anti-imperialista, que vai até as últimas consequências, não poderia conceber essa visão
assim, de que, não, eu vou fazer toda a evolução democrática, civilizatória, nacionalizar o gás, a água, o lítio e tal, e pelas leis internacionais eles vão me respeitar. Não, eu vou fazer isso e eles não vão me respeitar. Tem que dizer todo dia assim, eles não vão me respeitar. Eu tenho que me preparar porque eles vão agir contra mim. Eles vão agir contra mim. Como vão agir contra os dois Fernandes na Argentina, quando tomarem posse. Inclusive, anteciparam, aceleraram um pouco a questão do golpe, e houve aí a participação de uma Argentina muito forte, porque entraram mercenários por Jujuy, armados, na fronteira norte da Argentina, perto da Bolívia. Entraram por aí mercenários para participar do golpe. Então, quer dizer, a participação do Macri é total, dando cobertura. Já seria diferente com os dois Fernandes, né? Eles seriam... Ou assim esperamos, né? O Fernandes de cima, não sei se é muito confiável ou não, né? Talvez. Eu vou botar minhas barbas de molho. Bom, aí a questão é o seguinte: o peronismo é assim como o varguismo era assim, né? É aí que tá. Nós não temos, na América Latina, entre as nossas principais desgraças, está a de não termos constituído pensamentos revolucionários que chegassem à última consequência na organização política, né? Política. Então, tem várias expressões, várias páginas honrosas, mas isso aí nos falta. Então, você tem uma exceção, que é Cuba, que resiste a todo custo. Cuba não é um país de uma riqueza estratégica para o imperialismo, muito mais uma questão política, do exemplo que Cuba dá. Já a Venezuela é diferente, é bem diferente. Porque não é só petróleo que tem na Venezuela, tem ouro, tem muito ferro, tem muita biodiversidade, é provável que tenha o nióbio, é possível, tem urânio. Demais terras raras, Então, é uma coisa assim impressionante. Quer dizer, na Venezuela, nenhum militar, nenhum cidadão venezuelano tem o direito de ter dúvida que o imperialismo vai atuar assim que houver possibilidade. Se eles não puderam ainda, é porque não puderam ainda. Agora, evidentemente, os acordos feitos entre a Venezuela e a Rússia e a China, o Irã, são muito importantes. Isso sim é o que permite... Então, quer dizer, a formação desse campo mundial anti-imperialista internacional é o decisivo para assegurar que qualquer país possa ter uma pequena experiência de democracia transformadora. Pequena, moderada que seja. Sem essa aliança, sem estar em sintonia com a China, com a Rússia, com o Irã, ninguém vai prosperar. Eles vão esmagar, como esmagaram a Iugoslávia. A Iugoslávia é um país consolidado, um país com forças armadas muito bem constituídas. Sobrou a Sérvia porque ela tem uma aliança com a Rússia. Olha aí, por que só a Sérvia sobrou? O resto virou colônia alemã, ou Kosovo, que é uma base militar e de narcotráfico da OTAN. Né? Kosovo é isso. Então, quer dizer, não se deve ter a mínima ilusão de que eles vão intervir. Não se pode confiar um tantico assim no imperialismo, que eles vão intervir em qualquer circunstância, desrespeitando qualquer legalidade, fazendo com que a OEA seja essa grosseria golpista que ela tem sido, evidentemente. Né? Mas, ou seja, cabe a nós não termos a ilusão, construirmos um pensamento que desconfie o máximo e que pensemos em organizar uma outra estrutura política para isso. Por exemplo, mecanismos de defesa das transformações democráticas. Né? E aí cada país vai ter que construir a sua, de acordo com a sua própria experiência, porque em todos esses países sempre houve militares anti-imperialistas, patriotas, democráticos, honestos, transformadores e de esquerda, seja na Argentina, seja no Brasil, seja na Bolívia, seja no Peru, sempre houve, mas isso não significa que esteja garantido, porque na medida que se chega ao governo, aí se espera que o imperialismo respeite as leis, a legalidade internacional, e o imperialismo vai dizer assim, não vou respeitar coisa nenhuma, não vou respeitar patavina, né? Então, é isso que tem acontecido. Se eles não conseguem... Veja bem, o que estão tentando fazer novamente no Irã para desestabilizar o Irã? Né? Porque ali tem
não apenas todo esse petróleo, inclusive descobriram mais um campo de petróleo agora, que é super, né? A Semana fronteira passada. é uma fronteira ainda não explorada ali daquele platô, a parte da plataforma continental das Guianas, que chega até o Brasil também, Beto. Então, depois do pré-sal, a gente ainda tem uma parte nisso aí também. Isso aí, então, quer dizer, o que está dito aqui, nesse livro do professor Bautista Vidal, Brasil, Civilização Suicida, eu me lembro, quando ele me deu esse livro, eu tive a sorte de conviver muito com o professor no último período da vida dele, né, até o falecimento. Ele prognosticava assim, a questão fundamental não está sendo tratada no Brasil. Ele falava isso. A questão aqui é a questão do poder. E o poder não é financeiro. Isso aí é balela, isso aí é... Sabe? O que aconteceu? Nós entregamos a indústria da biomassa, da energia da biomassa. O Brasil é a maior potência de biomassa do mundo. Tinha toda a capacidade de escapar da dependência dos combustíveis fósseis. Aí não pode. Aí, quer dizer, o Brasil tinha toda essa... Inclusive, a universidade é super alienada energeticamente, porque a ela é imposta essa lei do pensamento colonizado da CEPAL, quando não pior. A CEPAL ainda é considerado por eles até avançada, né? É verdade. Mas a CEPAL padece do mesmo problema, é desconhecimento do poder da riqueza física, da energia, da terra, do território. É isso que decide. O Brasil reúne, mas não tem direção política para isso, não tem governo para isso, tem um governo de ocupação em favor do capital estrangeiro. Mas mesmo quando tivemos lá, né, por exemplo, boa parte dos nossos recursos foram consumidos, como diz o Lula naquela sua própria expressão, né? Nunca os banqueiros ganharam tanto como no meu governo. E olha que no passado alguns petistas chamavam o Getúlio de pai dos ricos, né? Agora o Lula chegou a declarar isso, né? E foi o Lula, veja bem, que dinamizou o pensamento e a ação do BNDES para fazer uma série de ações necessárias, muito importantes por toda a América Latina, com a participação do BNDES, como o Porto de Mariel, por exemplo, que foi financiado pelo BNDES, mas que financiava as indústrias brasileiras, né, para agirem lá. Então, um financiamento que incentivava e dinamizava a economia do Brasil. Correto. E Cuba pagava o BNDES. Porto de Mariel, quer dizer, uma visão super estratégica de geopolítica combinada com o novo canal que se pretende construir na Nicarágua, com a participação da China, tudo isso que muda a geopolítica. Então, por isso, o imperialismo desestabiliza os sandinistas para vestar essa opção do segundo canal, que é uma maneira de enfrentar a China, sempre a China, né? Aqui também tem essa questão, que o Bolsonaro chegou a dar uma declaração semana passada: o Brasil tem o seu futuro amarrado ao futuro da China. Você acha que os Estados Unidos estão contentes com essa frase? E olha que é o Bolsonaro, né? O Brasil é o maior parceiro comercial da China e está avançando nessa função. Quer dizer, os americanos não estão nada contentes com o Bolsonaro em relação a isso, com o Bolsonaro. Então, nós temos aí um problema assim, quando é que vamos discutir essas questões? Pois é. Porque o Putin chegou à conclusão, digamos, necessária, que a China também já tem, né? E a China, veja o discurso do ministro da Defesa da China em relação a Taiwan, a Hong Kong, muito didático. Veja os discursos do Ahmadinejad e mesmo do Rouhani em relação à visão geoestratégica do Irã. Ali você tem uma visão clara do que eles são, porque eles não têm ilusão em relação ao imperialismo, embora dentro do Irã exista uma ala neoliberal dentro do governo. Existe. Mas não é ela que tem predominado. Não é ela. Por isso, o Ahmadinejad já está em prisão domiciliar, né? Mas ele permite dar entrevista para a televisão. Né? Dia desse, ele deu uma entrevista para
para a TV russa, né? O Rafael Correa. E ele mostrou como o Rafael é muito mais tímido, excessivamente moderado em relação ao Ahmadinejad, que era muito concreto nas coisas que falava. E o Rafael, né, talvez explicava um pouco a antiga relação de amizade que o Rafael tinha com Lenin Moreno. Mas, enfim, independente disso, a questão concreta é o seguinte: a América Latina está nesse dilema dramático. Ou você, muitas vezes, porque os processos, as ditaduras que o imperialismo impõe, como no Chile, como houve tantas em outros lugares, elas sucumbem, deixam um rastro de morte, de destruição, de dependência, de pobreza, de miséria. Aí, quando voltam as forças democráticas ao poder, elas vão lá e mantêm aquela ilusão, tipo do Allende, tipo do Perón, tipo do Jango, tipo do Evo. Então, quer dizer, nós estamos repetindo os fracassos dolorosos de todo um ciclo que vai novamente. Até quando vamos romper? Aí a pergunta vai dirigida não só para as veias abertas da América Latina, para a esquerda, para as forças progressistas. Até quando vamos romper com essa ilusão de... Quando é que vamos romper com a ilusão de confiar de que eles vão respeitar a democracia? Eles não vão respeitar a democracia, não é possível. Allende provou que não era possível ir ao socialismo democraticamente, pacificamente, né? Evo provou uma vez mais. Agora essa massa desce lá com a baioneta, enfrentando uma coragem tremenda dos indígenas. Não poderiam ter sido preparados? Não houve tempo, Beto, 14 já não é nem chegando no socialismo, não dá para chegar ao nacionalismo e à descolonização pacificamente de forma desarmada, né? Claro, mas você pelo menos na vertente pacífica armada, como fez Hugo Chávez. Você sabe que no governo de Paz Tensoro, na Revolução Nacionalista da Bolívia, se formaram milícias populares, né? Formaram, então é por isso que eu estou dizendo, a Bolívia é um país singular. Lá teve 3 processos revolucionários, o Evo era o 4º. O Evo era o evolutivo, os outros foram sempre fruto de conspiração, de insurreição, de luta, sabe? E enfrentando, todos eles enfrentando o imperialismo, todos enfrentando o imperialismo. O Evo foi pelo voto democrático e tal. Mas você vai pelo voto democrático e acredita que o voto será respeitado pelo inimigo, o inimigo não vai respeitar. Baseado em que você vai acreditar nisso? Só se você tiver tremendo desprezo pelas leis da luta de classe. Aí é questão fundamental. Eles não vão respeitar a legalidade internacional, nem do país. Né? Claro. E pior, hein? Com a crise que se avizinha, com a crise econômica, com a crise no sistema capitalista internacional, com as discrepâncias entre eles, com os acordos que a Alemanha tem feito com Putin, acordos energéticos, que o Erdogan... Imagina, se você consegue até que o Erdogan revise parcialmente suas posições, né? Ali tem uma luta interna, evidentemente, ele não mudou tudo. Mas o Erdogan sabe que ele confiar na OTAN é a morte para ele. Então, ele se distanciou da OTAN, ele teve uma visão, e ninguém pode chamar o Erdogan de revolucionário. Ele tem que internar no hospício. O Erdogan teve visão, né? E mudou. O Bashar al-Assad, pelo contrário, já vem de uma tradição revolucionária do pai dele, do nacionalismo árabe, do movimento nasserista, mesma fonte do Gaddafi. O pai do Bashar já era um grande revolucionário. Tanto é que a Síria é o país mais avançado do ponto de vista cultural, econômico daquela região ali, embora não tenha tanta riqueza, né? Agora, o Irã já tem essa riqueza, tem uma riqueza física, uma riqueza mineral impressionante, mas tem um desenvolvimento tecnológico autóctone. O Irã já lança naves espaciais tripuladas, né, ao espaço sideral, tem um dos mais desenvolvidos processos de produção de medicamentos do mundo, é um polo de saúde, de turismo de saúde daquela região. Todos vão se tratar nas clínicas, hospitais estatais do Irã, tem também privados, mas geralmente estatais,
né? E os medicamentos, né? Em cada 5 remédios que circulam hoje no mundo, um é produzido pelo Irã. Olha só, não sabia disso, Betão. Então nós temos tal negócio. Às vezes o processo de sanção ajuda, né, a desenvolver de forma autóctone as suas tecnologias e etc. Eu estava vendo, inclusive, uma matéria que saiu essa semana, acho que foi na Sputnik ou na RT, um dos veículos russos, falando que o processo de desdolarização da economia como resultado das sanções econômicas dos Estados Unidos, na verdade, está sendo extremamente benéfico. Então, no longo prazo, foi até uma coisa boa. Essa é a questão central. Nós vamos ter que discutir em algum momento. O Lula, na prisão, disse que tinha sugerido a Dilma fazer um acordo estratégico de longo prazo com a China e que ele queria fazer um acordo estratégico com o Putin. Essas duas visões basilares são fundamentais. Essa é uma linha, uma diretriz que é por aí, está correto. Ninguém pode dizer. A função do PT e do Lula, em particular, é ter essa lucidez para esses momentos. Né? Então, quer dizer, é preciso valorizar muito a existência do PT, a função que o PT pode ter, porque, mesmo que ele oscile em determinados momentos, em políticas que reflitam aquela ilusão democratista de outros partidos, ele é um partido que nasce com essa experiência, nasce com essa base sindical. Então, tem a condição de fazer uma correção de rumo, tem uma qualidade que é essa do Lula declarar: eu vou fazer um acordo estratégico com Putin, com a China, né? É preciso ter isso. Ele chegou a dizer a questão do banco dos BRICS e de ter uma outra moeda, tanto é que ele revelou que o Obama ligou para ele apavorado: vocês estão aprovando uma outra moeda. A questão da moeda é a questão explosiva da agora, porque o poder, inclusive o poder militar norte-americano, se baseia na fraude monetária. É uma ditadura da moeda inexistente, da moeda falsa, do dólar, que compra tudo, e os outros países vendem as riquezas físicas reais em troca de nada, que é papel pintado, como dizia o Bautista Vidal. E os economistas não discutem isso, como os economistas da Universidade Brasileira não discutia que o Brasil é um país vocacionado para a energia da biomassa. Não tinha que ter mancha de petróleo no Nordeste brasileiro, porque a biomassa é combustível biodegradável. O plástico da biomassa é biodegradável. Nós podemos entrar na álcool química e liderar isso mundialmente. Como os países, a Alemanha já tem feito já uma mudança da base produtiva energética dela, né, fazendo bastante uso da biomassa lá, nós poderemos ser os campeões. Sem muito sol, né? Sem muito sol. Pois é. Eles lá não têm sol, tem pouco sol. Né? Então, aqui, imagina, com o sol que tem aqui, com a mandioca, qualquer biomassa dá aqui no Brasil. Qualquer biomassa dá no Brasil. Agora, tem que ter uma empresa estatal. Uma empresa estatal, empresa brasileira de agroenergia. O Brizola, quando governador do Rio Grande do Sul, montou uma empresa estatal de agroenergia, sabia disso? O Brizola tinha essa visão. Porque o Getúlio já tinha feito... Quando o Brasil, na Segunda Guerra, não tinha petróleo, era abastecido com álcool de cana e de mandioca, mais de mandioca. E ele montou aí o Instituto Nacional do Álcool, o Instituto Nacional do Açúcar e do Álcool, né? A lavoura energética, né? O Pacto da Lavoura Canavieira, a Lavoura Canavieira, que foi a primeira experiência de sindicalização rural. Isso é no Estado Novo, hein? Estou falando do Estado Novo ainda. Tem muita gente que fala: não, depois do segundo governo, Getúlio foi eleito. Mas as coisas... A Vale do Rio Doce, né? A siderúrgica estatal, tudo isso foi construído. A nacionalização do petróleo foi feita antes da Petrobras, foi feita no Estado Novo. 38, a nacionalização do petróleo. Né? Então, quer dizer, muita gente se assusta com essa questão de uma ideia abstrata do democratismo. Né? E aí vem o imperialismo e mostra o que eles querem, o que eles pensam de democracia. Olha na gente, na Bolívia, o que eles estão fazendo. Assim que eles pensam a democracia. Tira o cara,
que eu quero pegar o gás, o lítio, o petróleo, as terras, o urânio, tudo que for mais necessário. Né? Então, não é o problema do racismo. O racismo sempre houve. Racismo anti-indígena, como o racismo aqui, né, no Brasil, sempre houve, sempre houve. Não é esse o fenômeno. Esses são ingredientes de um processo da luta de classe. O problema é assim, onde estão as riquezas, o imperialismo vai lá rapiná-las, vai buscá-las na marra. E essa lei não foi revogada. Eles tomam. Mas tem um país, eles destroem, como destruíram a Iugoslávia, que era um país que, inclusive, com capacidade bélica importante. Restou a Sérvia, evidentemente, que é o único daquelas repúblicas que tem soberania e que mantém uma aliança com a Rússia. Aliás, manteve-se por causa da aliança com a Rússia, porque ali o general Clark, que era o comandante da OTAN, chegou a cogitar o uso da arma atômica, e a Rússia disse: a Sérvia, eu estou com ela. Pararam o general Clark da OTAN, não lançou a bomba atômica contra a Sérvia. Né? Então, quer dizer, nós estamos fadados a sermos uma nova Iugoslávia se esboçarmos no Brasil alguma capacidade de resistir, seremos estraçalhados. Se não esboçarmos resistência nenhuma, vamos ser entregues a si mesmo. Que é o que está acontecendo. Sem nenhuma resistência, a Petrobras está indo embora, a Boeing pegou a Embraer, agora vai a Eletrobras. A Eletrobras vai ser privatizada. O lucro, eles pretendem arrecadar 9 bilhões de dólares. É o lucro anual da Eletrobras. Vão vender uma estrutura que chega a mais de 1 trilhão de infraestrutura pelo valor do lucro anual. É como a privatização da Vale, dos Rio Doce, que também nasceu no Estado Novo. Olha aí o Estado Novo. Eu conversava um dia desse com o Márcio Postman, tudo que foi feito no Estado Novo foi feito porque era o Estado Novo, ele dizendo para mim. Né? Eu fui dizer, o Getúlio não só fez isso, como fez ainda a auditoria da dívida externa. Mas porque ele tinha o Estado Novo a seu favor. Então... Muito bem, Beto Almeida. Você tem um compromisso agora. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui hoje, porque é importante, quando a gente tem dúvidas sobre como nos pautarmos no presente, a gente olhar as lições do passado. Eu acho que foi bastante ilustrativo aqui tudo que você lembrou aí, tanto para a gente analisar o que ocorre nos outros países, mas também o que nós próprios devemos fazer no Brasil. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço aí aos internautas. Tem que sair para viajar. Tchau. Vai lá, boa viagem. Conversamos aqui com o Beto Almeida, ele que é jornalista e veterano, e é o homem por trás do projeto da Telesur. Bom, se é um brasileiro que está por trás do projeto, por que o Brasil não aderiu no governo Lula? E a ideia foi encampada pela República Bolivariana de Venezuela e conseguiu aí seus parceiros na região. É uma coisa perguntar, a forma como o PT tratou a comunicação certamente é a mesma forma que o Evo Morales tratou o armamento do povo. Né? Agora é eleição, o pessoal respeita resultado eleitoral, etc.